A Arquidiocese de Joinville apresenta Programa Vida Pastoral. Leitura e reflexão do Evangelho, entrevistas, notícias, aniversariantes do clero e a vida dos santos. Olá, querido povo de Deus, estamos iniciando o programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Esta edição é de número 481 do nosso programa. E quero cumprimentar a todos vocês, queridos ouvintes, e as rádios que transmitem o nosso programa Vida Pastoral. Saúdo a rádio Arca da Aliança FM 93.9, Voz do Bom Pastor de Guaramirim na frequência 87.9 FM. E Rádio São José de Mafra, FM 96.9. Também as web rádios Na Presença de Deus, de São Francisco do Sul, Vida Nova de Jaraguá do Sul e Santa Rosa de Lima da Paróquia Cristo Ressuscitado no Floresta. Saúdo também a você que nos ouve através do YouTube. E quero dar um alô à equipe que está aqui comigo hoje. Hoje nós temos o Julian, do nosso setor de comunicação. Olá, Julian. Olá, padre. Já vou dar um olá aqui para quem está do meu lado. Olá, Pati, tudo bem? Olá, você que está em casa. É uma alegria estar mais no programa Vida Pastoral. Espero que hoje, assim como nós aqui, vamos ter um momento com Deus, você também possa adentrar a esse lugar conosco para bem vivermos essa preparação e todo esse tema que nós vamos trabalhar hoje. E agora a nossa apresentação, a nossa presença ilustre, padre, nova presença. A nova presença. Nós temos uma pessoa nova que é no secretariado de pastoral e hoje também pela primeira vez está aqui conosco no programa. É a Patrícia. Olá, Patrícia, tudo bem? Olá, bom dia padre, bom dia Júlia e bom dia a todos que nos escutam. É uma alegria poder participar aqui, estar no secretariado e poder participar do programa conosco, com vocês. A Patrícia, ela é a nossa assessora que cuida de toda a parte da animação bíblico-catequética na nossa Arquidiocese de Joinville. Seja sempre muito bem-vinda, Patrícia. Obrigada. E como sempre, nosso programa é norteado pela Palavra de Deus e nós somos convidados, e você também, a tomar a Palavra de Deus, a Bíblia em mãos e abrir no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos de 37 a 44. Mateus 24, 37 a 44. Leitura da Palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: A vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio, todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim, acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo. Um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, desde de domingo passado, que nós celebramos Cristo, Rei do Universo, nós começamos o coroamento do ano litúrgico e encerramento do ano litúrgico. E até uns finais de semana antes do domingo de Cristo, Rei do Universo, nós vemos já os textos bíblicos falando do final dos tempos, de certa forma, né? E agora, se nós observarmos, estamos no primeiro dia do novo ano litúrgico, que é o primeiro domingo do Advento. Mas
parece que a temática continua, né? No sentido da segunda vinda do Senhor e do final dos tempos. Por quê? Porque o tempo do Advento é um tempo de preparação para a festa do Natal. Mas ele não está preparando o nosso coração somente para celebrar o Natal do dia 25 mesmo. Mas ele é um tempo de vigilância, é um tempo de espera, não só de esperar a data do Natal, mas porque nós esperamos a segunda vinda do Senhor Jesus também. Maranatá, né? Vem Senhor Jesus. E por isso nós estamos dando continuidade a essa temática do fim dos tempos. Por isso o Evangelho vai dizer assim: a vinda do Filho do Homem não será como a do tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio todos comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e arrastou a todos. O que está acontecendo aqui? O povo vivia de uma forma sem se preocupar com amanhã, no sentido de vida eterna. O povo, naquele contexto que está apresentado em Gênesis do dilúvio, está se falando de um povo que vivia desordenadamente, sem se preocupar no sentido de condutas, no sentido de buscar alguma coisa no divino. Até porque a passagem do dilúvio, ali os primeiros capítulos, os 11 capítulos praticamente do Gênesis, vai falar justamente da criação, vai falar do pecado que entra e como esse pecado vai tomando proporções maiores quando Caim mata Abel, depois a Torre de Babel, onde que percebe-se que o ser humano sempre está querendo ser como Deus, em fazer uma torre para mostrar assim o seu poder. Então vai vir o dilúvio porque Deus está aborrecido com aquela situação daquele povo que vive desordenadamente. Por que não é? Porque não era a família justa que tinha ali. Então, através do justo, ele vai recomeçar uma nova criação, por assim dizer, né? Uma nova tentativa, vamos assim dizer. E não será assim nos tempos quando chegar o Filho do Homem. Por quê? Com a vinda de Jesus Cristo, o que é que nós temos aqui? Nós temos o Cristo que anuncia o reino de Deus. O Cristo que fala de que tem algo a mais. De que esse Messias não é um Messias temporal que vai vir para governar a terra aqui. Mas é o Messias, é o ungido, que é o Rei do universo, que é a eternidade, mas que já começa aqui. Para nós alcançarmos essa eternidade, nós já precisamos iniciar a nossa vida no reino de Deus aqui. E onde está o reino de Deus? Está no meu coração, no teu coração, no coração de cada um de nós, na medida que nós vamos vivenciando aquilo que é próprio do reino de Deus. Então nós podemos deixar florescer o reino de Deus dentro de nós, já, mesmo ele não sendo aqui, mas já aqui, como nós também podemos sufocar o reino de Deus dentro de nós. Quando sufocamos dentro de nós, aos poucos, em toda a nossa sociedade, o reino de Deus enfraquece. A ação do reino de Deus, por assim dizer, enfraquece. Mas, quanto mais nós deixamos florescer o reino de Deus dentro do meu coração, no teu coração, Patrícia, no teu coração, Júlia, no teu coração, querido ouvinte, então nós vamos dando magnitude, ele vai florescendo. E aí, os sinais do reino de Deus vão ficando mais visíveis. Por isso, a quem vai aceitando a Jesus Cristo, quem vai assumindo essa proposta de Jesus Cristo na sua vida, esse caminho de conversão, não vai mais viver como nos tempos de Noé, que viviam como que, assim, como diz aquela outra passagem no Antigo Testamento, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Então vamos viver a vida sem se preocupar com nada, né? Vamos viver de qualquer maneira, o negócio é viver, vamos viver. Porque depois a gente vai morrer. E agora, com a perspectiva de Jesus Cristo, já não é mais assim. Porque se tem esperança na vida eterna, se tem esperança na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a gente não vai mais só comamos e bebamos, não. A gente vai viver a nossa vida pautada e voltada para Cristo.
Então é nesse sentido que nós vemos. E o tempo do advento, então, como eu já dizia no início, é esse tempo de vigilância, é esse tempo de espera, é tempo de esperança. Por quê? Às vezes a gente escuta muito pregações do fim dos tempos em algumas denominações cristãs e falam isso e aquilo. E outro dia até fui questionado, certa vez, a Igreja Católica não fala do fim dos tempos, né? A Igreja Católica não prega sobre o fim dos tempos. Como não? Toda missa, o padre diz, mistério da fé, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a sua vinda, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Então nós clamamos, vinde, Senhor Jesus. Como não falamos na segunda vinda? Agora, claro, como no tempo da Quaresma é um período mais convidativo, introspectivo, onde se fala de jejum, esmola, penitência, viver esse processo de conversão. Não é que o processo de conversão tem que ser vivido só na Quaresma, mas ali é o tempo forte, onde a igreja pedagogicamente trabalha mais esses aspectos, como que na Páscoa, a vida nova, a ressurreição, a esperança de uma vida nova, né? Que a vida não para com a morte aqui nesse mundo, mas ela é transformada, enfim. Agora também com o tempo do advento. Olhando mundanamente o comércio, outubro já estão botando enfeites de Natal, né? Novembro já está tudo com pisca-piscas, então tudo de forma muito antecipada, visando lucro, comércio e dinheiro. Mas o tempo do advento começa nesse final de semana, o último domingo de novembro, onde nós queremos justamente preparar o nosso coração, não só para o tempo do Natal. A ideia não é só o fim último, não é só o Natal, mas é também a espera no Cristo que vem. Por isso eu termino a reflexão com o último versículo do Evangelho desse final de semana. Compreendei bem isso? Os dois últimos versículos do Evangelho desse final de semana. Compreendei bem isso? Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai, eu repito, eis que vem o Senhor em sua glória. Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai, eu repito, eis que vem o Senhor em sua glória. Foste amigo antigamente desta terra que amaste, deste povo que escolheste, sua sorte melhoraste, perdoaste seus pecados, tua raiva acalmaste. Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai, eu repito, eis que vem o Senhor em sua glória. Vigiai, vigiai, eu vos digo, não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai, eu repito, eis que vem o Senhor em sua glória. Vem de novo restaurar-nos, sempre irado estarás, indignado contra nós, e a vida não darás, salvação e alegria, outra vez não nos trarás.
Eis que vem o Senhor em sua glória. Vigiai, vigiai, eu vos digo. Não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai, eu repito. Eis que vem o Senhor em sua glória. Escutemos suas palavras, é de paz que vai falar. Paz ao povo, a seus fiéis, a quem delícia chegar. Está perto a salvação e a glória vai voltar. Vigiai, vigiai, eu vos digo. Não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai, eu repito. Eis que vem o Senhor em sua glória. Vigiai, vigiai, eu vos digo. Não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai, eu repito. Eis que vem o Senhor em sua glória. Eis amor, fidelidade, vão unidos se encontrar. Bem assim, justiça e paz vão beijar-se, se abraçar. Vai brotar fidelidade e justiça se mostrar. Vigiai, vigiai, eu vos digo. Não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai, eu repito. Eis que vem o Senhor em sua glória. Vigiai, vigiai, eu vos digo. Não sabeis qual o dia ou a hora. Vigiai, vigiai, eu repito. Eis que vem o Senhor em sua glória. Padre, na reflexão o senhor falou sobre o tempo do dilúvio ali, como que eles viviam, né, sem se importar com o amanhã. Mas eu queria que o senhor reforçasse, assim, mais como um alerta a quem nos escuta, de como a gente compararia o dilúvio, né, com aquilo que a gente talvez hoje tem vivido, assim, na nossa vida, para esse tempo de advento, para essa preparação. Sim, o dilúvio, então, assim, é o fim. Num sentido de que Deus quis assim, olha, não dá mais, tenho que eliminar essa situação para recomeçar de novo. Ele quer recomeçar com a família justa de Noé. Pois bem, também na nossa vida é o seguinte, a morte vai chegar para nós, você não sabe. No final de semana passado, aquele menino que trabalhava lá no Beto Carreiro, sofreu um acidente, morreu. Era jovem, biologicamente não estava na hora dele morrer. Né? Biologicamente a gente tem que nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Nem todos envelhecem. E quem envelhece, uns mais, outros menos. Ou seja, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, haverá uma segunda vinda, haverá a vinda escatológica do final dos tempos, o julgamento particular, que é quando a gente morre, e depois vai ter o julgamento coletivo, que é o fim dos tempos. Então, se eu morro hoje, eu já tenho um primeiro momento com esse Jesus Cristo. Então, quando que virá o Senhor? Não se sabe. Quando que nós vamos morrer? Não se sabe. O que acontece é que no tempo do dilúvio, ninguém se preocupava com isso. E agora, em Jesus Cristo, nós temos que a palavra talvez preocupar, não seria tão a maneira, mas nós temos que ficar, por isso o Evangelho usa vigilantes, atentos. Atentos no que sentido, Padre? No sentido de praticar o bem, de viver, eu sempre falo, talvez isso até está batido aqui já nesse programa, o maior mandamento. Que quando a gente cumpre o maior mandamento, a gente cumpre os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
Quem diz que ama a Deus que não vê e não ama o seu irmão que vê é um mentiroso. E se a gente observar como que nós estamos na nossa sociedade hoje, aumenta racismo, feminicídios, xenofobia e tantas outras coisas. Não se cura. Quando que era para estar resolvido, parece que estamos regredindo. Nós temos que ficar batendo em assuntos que já eram para estar superados e ao invés de estarmos superando, parece que regredimos. Tem certos assuntos que a gente não consegue vencer. E é tudo falta de amor ao próximo. E falta de amor a Deus também. Porque se você faz uma experiência de Deus, você faz a experiência do amor. Você faz a experiência de misericórdia. Você faz a experiência de perdão. E logo, você cada vez mais vai conseguir ser alguém do amor, da misericórdia, do perdão. Mas como está difícil isso? Olha, ano que vem é eleições. Nós vamos viver a mesma desgraça que vivemos há 4 anos atrás? De sentir raiva um irmão do outro, de criar problemas, de criar... É nesse sentido que nós precisamos estar vigilantes. Porque se nós somos capazes de arrumarmos briga e revolta e confusão entre amigos, não é nem entre inimigos, entre amigos, entre familiares, é porque essas pessoas da qual nós estamos defendendo se tornaram para nós ídolos. E aí nós não estamos sendo vigilantes. Não estamos sendo vigilantes. Então nós temos que... A vigilância está nisso, né? Eu acho que vale a pena a gente ler aquele Gaudet et Exsultat do Papa Francisco, que ele vai falar da nossa santificação no dia a dia, nas pequenas coisas. A mãe que com amor cuida da casa e prepara o alimento para os seus filhos, a família, toda com amor, ela está se santificando ali nessas pequenas coisas, né? A gente que faz o nosso trabalho é para a gente se santificar. A gente vem para o trabalho, faz com amor, se dedica, empenha, coloca o respeito entre os colegas de trabalho, o amor, o carinho, a dedicação ali. A gente está se santificando. A santidade não é algo inalcançável. A santidade é algo que a gente alcança aos poucos no dia a dia. Cuidando um do outro, respeitando um outro, querendo o bem um do outro, sendo suporte para o outro, suportai-vos uns aos outros, né? Em todos os sentidos. E ali dessa forma, nós vamos nos tornando vigilantes. É o amor a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Se a gente não consegue amar a gente também, olha, muito mais difícil vai ser a gente conseguir amar o outro também, né? Então, ali nós temos nesse mandamento a lamparina para a gente conseguir ser vigilante. O mandamento do amor é a lamparina que ilumina e nos ajuda a permanecer vigilantes. E o senhor já falou um pouco ali, deu alguns exemplos sobre família, mas pensando nesse evangelho de cuidar da família também, né? Como a gente poderia trazer isso para as nossas famílias, né? Esse ser vigilantes, né? Atentos dentro das nossas famílias, até porque das famílias que saem todas as profissões, todas as vocações. E a sociedade se forma a partir da base familiar, né? E de fato, pois como o filho é criado dentro de casa, né? Se ele é criado com amor, com carinho, isso vai refletir depois lá na sociedade. E às vezes eu me pergunto, né? A proposta de Jesus Cristo é muito mais audaciosa, que ele diz assim, amai os vossos inimigos. Como tinha um dos textos do Evangelho, foi por esses domingos aí, se te roubarem o manto, dá a túnica. Rezai por aqueles que te fazem o mal. É uma proposta muito mais audaciosa de Jesus Cristo. E veja, na nossa sociedade, nós estamos brigando entre família por coisas fúteis.
Então, se ao invés de a gente amar quem a gente ama, que já diz Jesus no Evangelho, já não é fazer nada demais, porque os pagãos fazem isso, amar a quem a gente gosta. E a gente não, ao invés de amar quem a gente gosta, a gente tá, às vezes, até criando conflito com quem a gente gosta. Como que a gente vai dar conta de amar os inimigos? Acho que isso é uma situação assim para a gente refletir muito e aproveitar esse tempo do Advento para fazer um exame de consciência. Não é tempo de penitência, mas é um tempo de preparação. E então ali está uma oportunidade nesse tempo de Advento, porque geralmente o Natal é uma celebração muito bonita, é rica, e a ceia é sempre algo que simboliza o Natal e que também é uma imagem de comunhão, de fraternidade, de proximidade. Pois é, para esse tempo do Advento, com quem será que eu não conseguiria me sentar à mesa? Quantas famílias já não se sentam mais à mesa, né? Que às vezes não é nem por briga, mas porque cada um está vivendo no seu mundo, na rede social, no seu ritmo e coisa e tal. E isso também é um tempo de vigilância. Né? Se sentar em família de novo em casa, sem celular na mesa, conversando e dialogando. Quantas famílias já não dialogam mais? Isso também é uma coisa para ser colocado em tempo de vigilância. Às vezes a gente não é que deixa entrar dentro de casa, mas a gente cria outros modos de vida dentro de casa. Que depois isso vai refletir no mundo. E aí esse reflexo do mundo depois volta com mais intensidade dentro da nossa casa. Sim. Nós mesmos dentro das nossas casas vamos criando esses muros, né? Que nos dividem dentro da nossa própria casa. Dentro da nossa própria casa. Vamos criando os guetos. Os guetos. Na paróquia Divino Espírito Santo, quando lá era pároco, cheguei no tempo da pandemia, mas logo depois que começou a diminuir, todo o tempo, antes de começar o tempo do Natal, o tempo do Advento, eu motivava o povo a fazer a coroa do Advento. E tinha a missa, da quinta-feira que antecedia o primeiro domingo do Advento, eu dava a bênção das coroas do Advento. E o povo eram muito criativos. Tinha algumas que eram feitas de forma tradicional, como uma guirlanda, mas tinha outras que eram feitas de outros materiais, assim, de forma muito criativa, muito bonita. E eu abençoava essas coroas do Advento para as pessoas levarem para casa como um sinal abençoado dentro de casa. E eu os motivava na comunidade para se sentarem em família e rezarem em torno da coroa do Advento, para que ela fosse um ponto de encontro. Um ponto de encontro, um sinal. Eu acho que isso de preparar algo, né? De ir colocando sentido, né? A gente já vai esperando, já vai se motivando, às vezes a mudança ou estar mais junto, né? Enquanto o senhor ia falando de sentar à mesa, né? Eu ia lembrando das ceias de Natal, as mães que preparam, a família que prepara, coloca uma decoração diferente, é toda uma preparação diferente. Então, se a gente prepara o externo, a gente também precisa preparar o interno. E às vezes há essa necessidade, né, de a gente preparar o externo, né? A mudança começa ali, né? Sim, começa no os sinais externos, os sinais sensíveis, ajudam-nos a ordenar internamente também o nosso coração. E o povo se prepara sempre para a ceia do Natal. Mas também, às vezes, de forma muito por tradição. Sim. Ter símbolos natalinos, etc e tal. Me refiro agora ao tempo do Advento. Criou uma guirlanda, que essa guirlanda não seja para ficar bonita na porta da casa, mas que tenha a coroa do Advento propriamente na mesa de centro da sala da tua casa, ou mesmo no centro da tua mesa de jantar, enfim, onde que, padre, mas a gente nunca teve esse hábito de rezar juntos. Padre, mas no tempo do Advento eu já não tinha esse hábito de fazer coroa. Quantos lá na paróquia onde eu estava diziam, a gente não fazia coroa do Advento em casa e tal. E a partir dali se criou essa tradição de se criar a coroa com as 4 velas,
mas rezar em torno da coroa do advento, para que seja esse momento forte. E quem sabe, gente, a gente facilmente pega tantos maus hábitos, né? Uhum. Tantos maus hábitos. Por que não se esforçar para conseguir colocar um bom hábito dentro de casa? Uhum. A gente não rezava em família, mas vamos rezar. Sim. Quem sabe, a partir desse tempo do advento, rezando em família, começa a se pegar um hábito de sempre rezar em família. E a partir dali podem surgir tantas outras coisas. Então, é amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo, como a ti mesmo, mas também viver essa espiritualidade desse tempo natalino, essa espiritualidade bíblica. Existem tantos pequenos livretos de novenas de Natal que temos por aí. Talvez seria a oportunidade de comprar um livreto desse e começar a celebrar em família, ali juntos. O tempo do advento é um tempo para mim muito belo, porque eu me recordo de criança, a mãe tinha 2 pés de cipreste na frente de casa, no nosso jardim da nossa casa. E a mãe, quando estava chegando o tempo do advento, na sua simplicidade, ela ia lá com uma faca, cortava os galhos do cipreste todos, ela montava uma coroa do advento, ela colocava as velas da coroa do advento. E eu não me esqueço, ficava na mesa nós éramos pobres, assim, simples, tínhamos um joguinho de sofá simples, uma mesinha de centro muito simplória, e a mãe botava a coroa do advento ali. Era meu pai, minha mãe, minha irmã e eu. A mãe apagava a luz da sala, a casa toda ficava escura, e só tinha a luz, a vela da coroa do advento acesa, e rezávamos o terço em volta da coroa do advento. Depois, quando chegava mais perto do Natal, o pai ia cortar um pinheiro no mato, e aí montávamos o pinheiro. Era a felicidade de montar o pinheiro e o presépio. E tanto a coroa do advento como o pinheiro, ele ia morrendo, né? Envelhecendo. Sim. E ele ia soltando aquele perfume do próprio do pinheiro dentro de casa. E aquele cheiro sempre me traz lembranças maravilhosas, sabe? É algo assim que, por isso é um tempo muito rico para mim. O tempo do advento. E o quanto se perdeu isso, né, padre? Até a montagem da árvore, das coisas que quando a gente era criança, era a nossa maior felicidade se juntar em família para montar a árvore. Exato. Montar o presépio. Às vezes nem coloca o menino Jesus no presépio, ainda espera chegar o dia 24 pro dia 25. E quando criança era tão legal esperar o dia que eu ia lá pegar o menino Jesus que estava guardado na caixinha e botar no presépio. Hoje eu vejo que as famílias muitas vezes perderam isso realmente por aquilo que a gente falava, pelo excesso de informação, pelas telas e por tudo aquilo que o mundo vem entreter a gente não tem mais isso. Às vezes a gente chega em casa, se consegue montar árvore, porque muitas vezes na correria as famílias esquecem que existe essa tradição, mas muitas vezes os próprios jovens, crianças, nem têm mais esse gosto por olhar a família, nem participam mais em família dessa montagem da árvore. Quer ver uma coisa tão simples, que também lembra a minha infância, e que é um tempo de preparação e, querendo ou não, até de unidade? É que a minha mãe, a minha madrinha de batismo e a minha falecida nona marcavam um dia, um encontro para fazerem os biscoitos de Natal. Eu acho muito legal. A minha avó fazia também quando eu era criança. Sabe? Então, era aquela tarde, era para isso. Então, se fazia a massa, depois era um trabalho de cooperação, um cooperativismo ali, porque um sabia mais a massa, o outro aí tirava a dúvida, vê se tá bom aqui, né? Tá do suficiente, a massa ficou boa. Depois esticava-se a massa, tinha as forminhas para cortar as massas com o pinheirinho, com os símbolos todos que tinham. Aí tinha que assar, tinha que botar o cremezinho em cima do biscoito depois, tinha que botar aqueles granulados em cima do biscoito, enfim. Era uma série de atividades que tinha, e as 3 se juntavam, às vezes vinha até a comadre da mãe lá, junto, e era um momento de congregar, era um momento de estar juntos, era um momento que gerava, assim, proximidade, e também esse companheirismo. Não era uma oração, mas era um trabalho orante, querendo ou não, né? Era um trabalho que depois rendia frutos nesse sentido. E também se perdeu nas nossas famílias isso hoje, né? Qual é a vizinha que chama a vizinha, vamos fazer um biscoito, né, de Natal. E lembro ainda que tinha aquelas latas de banha.
né? E ali, cada uma tinha as latas e botava os biscoitos num pacote, botava dentro daquela lata de banha, e cada uma tinha a quantidade de biscoito que cada uma levava para sua casa. A madrinha levava, a nona ficava e assim ia. Isso foi tradição que foram se perdendo, né, padre? Até porque os nossos velhinhos às vezes vão partindo, né? E quem muitas vezes traz essa tradição para dentro das nossas famílias são os avós, os bisavós. E hoje com esse imediatismo, mas também com esse espírito de sempre estar ocupado no trabalho, foi se perdendo, às vezes. É mais prático comprar o biscoito. É mais prático comprar de isso. 1º de janeiro a 31 de dezembro tem o biscoito para comprar de Natal. Já não tem mais graça também isso, sabe? Uhum. Hoje você pode comprar biscoito de Natal qualquer dia da semana. Sim. Quando Mas o negócio não é nem ter o biscoito, é o fazer, né? Exatamente. É o fazer, o conviver, o congregar, a unidade. Mas Ninguém mais quer. É um Não outro tem mais tempo. Exato. E um outro aspecto que me chama a atenção era o seguinte: quando as coisas se tornam comum, perde a graça. Olha, eu, meus primos, minha irmã, nós ganhávamos chocolate na Páscoa. E presente, brinquedo, coisas desse tipo. Na Páscoa não, Páscoa era só chocolate. Era no aniversário e como o meu aniversário ainda era bem pertinho do Dia das Crianças, era o presente só ainda. Então era aniversário e o Natal. Eu poderia pedir um brinquedo, eu poderia pedir alguma coisa que eu queria para o Natal. Para Páscoa era só o chocolate. Né? E eu poderia pedir alguma coisa para o meu aniversário. Por exemplo, nós não bebíamos, não tinha bebida durante o almoço, durante a semana lá em casa. E final de semana, então, podia ter suco. Que suco? Da laranja, lá do pé, um suco de limão. Se tinha um abacaxi, fazia um suco de abacaxi. Então, no domingo poderia ter um suco. Refrigerante era só para Páscoa, para o aniversário e para o Natal. Isso fazia com que essas datas se tornavam importantes, faziam com que, de certa forma, se esperava esses determinados momentos para conseguir ter alguma coisa diferente. Hoje, você compra chocolate à Riveria. Hoje, você toma refrigerante qualquer dia da semana. Tudo ficou industrializado, ficou prático, ficou imediatista e ficou comum. E aí vai se perdendo o sabor, entendeu? Existiam alguns tipos de comida que se faziam mais para o final de semana, né? E também a mesa, né? Se preparava de uma forma diferente a mesa do domingo do que durante a semana. Durante a semana, geralmente, a mãe já deixava tudo na panela e coisa. No domingo, não. No domingo vai numa travessa. Vai isso aqui, né? Então, a forma de preparar a mesa, tudo era diferente. Tudo isso se perdeu. E, querendo ou não, ajudava, né? A dar o sentido às coisas. A expectativa, né? Que era um momento especial. Domingo é dia do Senhor, é a forma de viver diferente. Mas, volto a dizer, nunca é tarde para a gente voltar a viver isso, né? A retomar bons costumes. Se perdeu, mas vamos recriar, vamos retomar. Então, para a gente finalizar esse momento, padre, qual é o direcionamento que o senhor nos deixa para a gente bem viver esse tempo de advento? Já nesse ano, agora. Oração. Acho que a gente não faz nada sem a oração. E para motivar a oração, por que não a coroa do advento esse final de semana? Vá. Eu só consigo padre artificial agora, tá muito em cima, eu não tenho cipreste, não tem... Tem gente que até quebra o galho lá do pinheiro e com aquele braço do pinheiro bota ele em forma de circunferência, bota ali. Coloque a sua criatividade, coloque esse símbolo, mas não como um símbolo comercial, não como uma guirlanda na porta, mas na mesa de centro da tua casa, na mesa de jantar da tua família. E ali, então, rezar. Não basta ter bola de pinheiro de Natal, um festão, enfeite, coisa. Não, é com o intuito de rezar. Primeiro ponto, oração. Depois, outras práticas de congregar a família. Vamos tentar resgatar de novo, vamos fazer o biscoito, vamos isso e aquilo para a gente celebrar, para ser bonito, para ser agradável, para ser um encontro. A gente não tem tempo. Um domingo à tarde, gente. Pega o domingo à tarde e vai criar esse momento com a família.
Eu não tenho meus irmãos, não tenho nada aqui, só tá eu, meu esposo e as crianças. Então vamos fazer nós em família ali, ó. Vamos fazer o biscoito. Queimou, não deu muito certo o biscoito, tudo bem. Mas o que vale é essa convivência, essa presença, essa estar em família. E aproveite esse tempo do advento, participar das santas missas, sobretudo nos finais de semana, e avaliar como eu estou vivendo a minha vida, como eu estou vivendo essa espera do Senhor, como eu estou vivendo o amor a Deus e ao próximo como a mim mesmo. Eu acho que são pequenas linhas gerais que a gente pode assim colocar para motivar um tempo de mudança na nossa vida. E agora nós temos também algumas notícias para os próximos dias. Notícias da Arquidiocese. As informações das pastorais, movimentos, a vida na sua paróquia e tudo o que movimenta a Arquidiocese de Joinville. Iniciamos as notícias, então, divulgando, aqui na nossa Arquidiocese de Joinville, um convite muito especial para toda a população católica do município e região. No dia 3 de dezembro, quarta-feira, às 15 horas, na Catedral São Francisco Xavier, será celebrada a missa em comemoração ao lançamento da programação para o centenário diocesano da Arquidiocese de Joinville. O momento será pela festa de 48 anos da ordenação presbiteral de Dom Francisco Carlos Bá e também será o dia de São Francisco Xavier, padroeiro da nossa arquidiocese. Padre, o senhor pode falar um pouco sobre essa programação, sobre essa abertura desse ano jubilar que nós vamos viver? Exato. No ano de 2027, vamos celebrar 100 anos de que nossa diocese de Joinville foi criada. Ou seja, nós pertencíamos a Florianópolis, e então, há 100 anos atrás, a Joinville se torna a diocese, abarcando uma série de municípios. E 2027 nós vamos celebrar então os 100 anos dessa criação. Embora já sejamos a arquidiocese, ou seja, já ganhamos um outro título, mas nós precisamos comemorar esse centenário. Por isso,
o centenário diocesano da Arquidiocese de Joinville. Quando que nós vamos celebrar ele? Como o Julian já falou, dia 3 de dezembro próximo, nós vamos fazer a abertura desse ano, ou seja, um ano que prepara os 100 anos. 3 de dezembro. Por que dia 3 de dezembro, padre? Porque dia 3 é dia de São Francisco Xavier, que é o padroeiro da nossa Arquidiocese de Joinville e padroeiro da nossa Catedral Metropolitana. Dia 3 será na missa das 3 horas da tarde, que já é costume às quartas-feiras ter missas às 3 horas da tarde na nossa catedral. Então vamos aproveitar desse momento, que é um dia que também teremos a confraternização dos nossos padres, e é o dia que o nosso arcebispo comemora 48 anos de vida sacerdotal. Queremos aproveitar desta data tão significativa para a nossa arquidiocese, por conta do padroeiro, por conta da catedral, por conta do nosso arcebispo, para fazermos a abertura desse ano jubilar. E também, nesse ano jubilar, então, que vai startar justamente no dia 3 de dezembro, a imagem de São Francisco Xavier vai peregrinar a nossa arquidiocese. Por isso, nós faremos também o envio dessa imagem peregrina. A imagem vai passar às 67 paróquias da nossa arquidiocese, ou seja, vai perpassar por todos os 18 municípios que contemplam a Arquidiocese de Joinville. Também nessa missa teremos a presença de muitos padres e cada padre receberá uma vela, mas uma vela bem grande, do tamanho de um círio pascal, que é a vela do centenário. Esta vela, junto com a bandeira da Arquidiocese e outros materiais, serão levados para as paróquias, onde que no dia 7 de dezembro, numa missa paroquial, o pároco fará também a abertura do ano jubilar na sua paróquia. Então venha participar conosco. A missa será presidida pelo nosso querido arcebispo Dom Francisco Carlos Bá. Teremos a presença de muitos padres nessa celebração. Vai ser uma celebração muito bonita. Você que trabalha no primeiro turno, já venha direto do seu trabalho participar conosco da Santa Missa. Você que trabalha no terceiro turno, faça um esforço para estar conosco. Você que trabalha no segundo turno e no horário normal, mantenha-se em unidade conosco. Lembre-se, às 3 horas da tarde, de fazer uma oração no seu coração para manter a unidade conosco na abertura desse centenário. Você que é aposentado, você que tem alguma outra forma de trabalho e que pode estar conosco às 15 horas da tarde, venha participar conosco na nossa Catedral Metropolitana São Francisco Xavier, às 15 horas, com a missa presidida pelo nosso arcebispo Dom Francisco Carlos. E também você que não pode ir, né, padre? Então, como o senhor bem disse, dia 7, essa abertura vai acontecer em todas as paróquias. Então, não pode vir no dia 3, se faça presente na missa do dia 7, na abertura do centenário na sua paróquia. A paróquia Nossa Senhora Aparecida de Oxford convida para o espetáculo O Verdadeiro Natal, lá em São Bento do Sul. Já teve sua data confirmada, que será no dia 29 de novembro a 1º de dezembro. A matriz promete uma programação repleta de atrações, com musical, personagens natalinos, a chegada do Papai Noel, coreto de anjos e muito mais. Você pode conferir a programação completa em nosso site. E a Escola Arquidiocesana de Libras convida a todos para prestigiar a apresentação do Coral de Libras nos dias 13 e 14 de dezembro na Praça Nereu Ramos, em Joinville. O horário será das 19 às 19h30 e o local no Palco Cultural da Praça Nereu Ramos. Também acontecerá dia 14 de dezembro, o horário das 18 às 18h30, também no Palco Cultural da Praça. E agora nós vamos para o quadro Aniversariantes da Semana, os aniversariantes de 29 de novembro a 5 de dezembro. É hora de celebrar a vida. Aniversariantes da semana. Iniciamos então no dia 29 de novembro a celebração do aniversário do diácono Isaac Braga. Dia 30 de novembro, celebramos o aniversário do padre Hélio Felser.
Dia 29 de novembro, celebramos a ordenação do Padre Jonivaldo Antônio Morriessen. E dia 29 de novembro também celebramos a ordenação do Padre José Carlos Oliveira. Hoje a nossa lista é mais curta que do último programa, que estava enorme. Quero deixar então meu abraço, minhas felicitações de um aniversário de vida, de ordenação ao nosso diácono e aos nossos padres. Deus os abençoe, conceda longos dias em suas vidas, para que possam servir ao nosso Deus através do seu ministério por muitos e muitos anos. E agora nós vamos para o nosso quadro Santos da Semana. Santos da Semana. Vida e inspiração. 29 de novembro, São Francisco Antônio Fasani. São Francisco Antônio Fasani, nascido em 1681 na Itália, ingressou jovem na ordem dos frades menores conventuais, onde aprofundou a sua vocação religiosa. Grande estudioso, formou-se em filosofia e teologia, sendo ordenado sacerdote em 1705 e tornando-se pregador e diretor espiritual respeitado. Por mais de 35 anos serviu ao povo de Lucera como modelo de sacerdote, amigo dos pobres e guia espiritual, conhecido como Pai Mestre. Viveu com profunda caridade, pobreza evangélica e dedicação aos frades. Morreu em 1742 e foi canonizado em 1986 por São João Paulo II. Dia 30 de novembro, Santo André o Apóstolo. Santo André, nascido em Betsaida, foi inicialmente discípulo de João Batista, até seguir Jesus após ouvi-lo ser proclamado Cordeiro de Deus. É considerado o protocleto, o primeiro chamado por Cristo, e conduziu seu irmão Pedro ao Messias. Participou discretamente do Evangelho, destacando-se na multiplicação dos pães e como pescador de homens. Após o Pentecostes, pregou na região dos mares Cáspio e Negro. Morreu martirizado na Acaia, crucificado em forma de X, testemunhando sua fé com coragem e alegria. Dia 1º de dezembro, celebramos São Carlos de Foucault. São Carlos, nascido em 1858, afastou-se da fé na juventude, levando uma vida desregrada e servindo brevemente no exército, até reencontrar Deus após uma profunda crise interior. Explorador no norte da África, sua conversão amadureceu ao retornar à França, guiado pelo padre Rouvelin. Sentindo-se chamado a imitar Jesus na vida oculta de Nazaré, viveu uma pobreza, oração e silêncio, especialmente entre os pobres no deserto do Saara. Tornou-se sacerdote e procurou ser o irmão universal, testemunhando o amor de Cristo. Foi assassinado em 1916 e, depois de grande influência espiritual, foi canonizado em 2022. 2 de dezembro, São Silvério. São Silvério tornou-se papa em 536, apesar da resistência do clero devido à imposição do rei Teodato. Enfrentou forte oposição da imperatriz Teodora, partidária dos monofisistas, que tramou uma falsa acusação contra ele em meio aos conflitos políticos e religiosos entre bizantinos e godos. Silvério foi deposto, enviado ao exílio e substituído por Virgílio. Embora provas de sua inocência tenham sido apresentadas, acabou novamente deportado para a ilha de Palmarola. Renunciou para evitar maior cisma e morreu em 2 de dezembro de 537, sendo depois venerado como santo. No dia 3 de dezembro, celebramos então São Francisco Xavier, o padroeiro da nossa arquidiocese. Nascido em 1506, na Espanha, tornou-se amigo de Inácio de Loyola, em Paris, e passou por profunda conversão, tornando-se cofundador da Companhia de Jesus. Enviado em missão ao Oriente, partiu para a Índia em 1541 e realizou vasta obra evangelizadora em Goa, nas Molucas, em Malaca e no Japão.
sempre dedicado aos pobres e ousado na fé. Desejando levar Cristo à China, morreu em 1552 na ilha de Changshuang. Em apenas 10 anos de apostolado, percorreu distâncias imensas e deixou grande legado missionário. Foi canonizado em 1622 e proclamado patrono universal das missões em 1927. No dia 4 de dezembro, São João Damasceno. Ele foi padre e doutor da Igreja. Renunciou seus bens para viver em pobreza e oração no convento de São Sabas. Tornou-se grande teólogo e defensor das imagens sagradas durante a crise iconoclasta, destacando a distinção entre adoração e veneração. Autor de importantes obras, especialmente De Fide Ortodoxa, foi chamado de São Tomás do Oriente. Profundo devoto de Maria, difundiu doutrinas marianas e recebeu dela uma cura milagrosa. Faleceu em 4 de dezembro de 749, deixando grande legado à Igreja. 5 de dezembro, São Martinho de Dume. São Martinho de Dume, 518 a 579, nascido na Panônia, destacou-se cedo pela ciência e santidade após estudos no Oriente. De volta à Europa, uniu-se ao rei suevo Chararico e iniciou um intenso apostolado na região de Braga, combatendo o arianismo e promovendo o monaquismo. Tornou-se bispo e foi figura central nos concílios de Braga, fortalecendo a unidade da fé católica. Autor de importantes obras teológicas e monásticas, deixou grande legado espiritual. Faleceu em 579 e tornou-se padroeiro da Arquidiocese de Braga. Muito bem, com esses santos vamos também pedir a intercessão deles agora ao término do nosso programa. Quero agradecer a todos que estiveram conosco nesse programa, nos ouvindo, participando conosco. Quero agradecer também a todas as rádios e as equipes técnicas das rádios que transmitem o nosso programa, nosso muito obrigado. E também ao Julian, do setor de comunicação. Obrigado, Padre. Obrigado, Patrícia, por estar conosco nessa manhã, na sua presença, lançamento, né, no programa Vida Pastoral. Esperamos vê-la mais vezes aqui. E obrigado você que está em casa. Foi uma alegria estar mais no programa Vida Pastoral. Eu acho que nesse tempo de advento é um tempo muito propício, então foi um tema muito bom de nós partilharmos, ouvir o Padre falar, toda a reflexão. Alcançou meu coração e também tenho certeza que alcançou o seu coração onde você está. Obrigado também, Patrícia, do nosso secretariado de pastoral. Obrigada, Padre. Obrigada, Júlia, pela recepção, pelo convite de estar aqui hoje, nessa manhã com vocês. Foi com certeza muito engrandecedor, todas as coisas que partilhamos hoje. E assim a gente vai terminando mais um programa, pedindo a proteção de Maria e a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Graça, de São José e São Francisco Xavier, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai a Deus com vossas vidas e fiquem na paz do Senhor. Graças a Deus. Terminamos aqui mais um programa Vida Pastoral. É a nossa Arquidiocese de Joinville, caminhando em unidade, pastoreio e comprometimento. Tchau, tchau. O Senhor está pra chegar, já se cumpre a profecia, e o seu reino então será liberdade e alegria, e as nações enfim recebem salvação a cada dia. Nas alturas orvalhem os céus, e das nuvens que chova a justiça, e a terra se abra o amor, e germine o Deus Salvador. Nas alturas orvalhem os céus, e das nuvens que
e a terra se abra ao amor, e germine o teu Salvador. Vem de novo restaurar-nos, de que lado estarás, indignado contra nós, e a vida não darás, salvação e alegria, outra vez não nos trarás. Das alturas orvalhem os céus, e das nuvens que chova a justiça, e a terra se abra ao amor, e germine o Deus Salvador. Das alturas orvalhem os céus, e das nuvens que chova a justiça, e a terra se abra ao amor, e germine o Deus Salvador. Escutemos sua palavra, é de paz que vai falar, paz ao povo e aos seus fiéis, a quem dele se achegar. Está perto a salvação, e a glória vai voltar. Das alturas orvalhem os céus, e das nuvens que chova a justiça, e a terra se abra ao amor, e germine o Deus Salvador. Das alturas orvalhem os céus, e das nuvens que chova a justiça, e a terra se abra ao amor, e germine o Deus Salvador. Você ouviu o programa Vida Pastoral, uma produção da Assessoria de Comunicação da Arquidiocese de Joinville. Até a próxima!